Olá pessoal, tudo bem? Retomando mais uma aula sobre Git. Lembrando alguns comandos que nós utilizamos nas aulas anteriores, tá? Usamos o git status, o git init e o git remote, perfeito? Pessoal, então, a gente tem esses diretórios, né? A gente está dentro do diretório usuário 1, e aqui no prompt de comando do Windows, né? Tá vendo que eu estou nesse local aqui. Lembrando que se eu colocar pwd, ele mostra justamente qual é o diretório que eu estou. Tá? Então eu estava falando uns instantes atrás sobre quais foram os comandos que nós já utilizamos. Então usamos o git status, o git init --bear, perfeito? E usamos também o git remote, tá? Que ele cria o link entre esses diretórios, ou seja, o usuário 1 e o usuário 2, perfeito? Foi isso que nós vimos até agora. Então vamos lá. Aqui no prompt eu vou dar um clear, tá? Beleza? E eu vou acessar justamente qual? Eu vou acessar o usuário 1. Então, se eu dou um tab aqui, ele já aparece, perfeito? E eu vou mostrar para vocês qual o conteúdo que a gente tem no index ali, index.html. Quando eu coloco code index.html, ele vai abrir justamente o nosso IDE, que é a VS Code, que eu pedi para vocês instalarem alguns instantes atrás, tá? Então tá aqui a estrutura, perfeito? A estrutura em HTML, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, um arquivo simples, tá? Lembrando que o HTML ele tem a estrutura dessas tags, né? Então ele abre aqui o head e fecha aqui, abre o body, fecha aqui, abre essa unordered list, por isso que é UL aqui, tá? Normalmente é no inglês, tá? E abre aqui essas listas, né? Perfeito? Então o que eu fiz aqui? Lembrando ó, que como é um arquivo HTML, ele abre normalmente com essa estrutura, tá? Esse ponto aqui de exclamação, doctype HTML, e ele fecha o HTML. Então tem sempre assim, a abertura e o fechamento, abertura e fechamento. A maior parte das tags tem isso, tá? Existem algumas que não possuem, mas não se preocupe com isso agora. Então assim, é um arquivo simples, que eu criei para vocês com lista de produtos financeiros da Fintech Academy. Então imagine que a gente tem uma lista de produtos financeiros e aqui são eles, tá? CDC, Vendor, Compra, Derivativos e Leasing. Perfeito? Então assim, vamos supor que a gente tenha então, trabalhando no nosso código, 2 usuários, tá? Na nossa equipe são 2 pessoas, então usuário 1 e usuário 2. O usuário 1 ele vai ficar responsável por cuidar do quê? Do head, de toda alteração que aconteça aqui, nessa parte. E o usuário 2 vai ficar responsável pela lista, fazer alterações aqui. Tudo bem? Eu estou no usuário 1 e eu vou editar isso daqui, tá? Então, lista de produtos financeiros da Fintech Academy, o lugar onde você aprende finanças e tecnologia. Opa! Tecnologia. Ok? Fiz o ajuste. Vou dar um Ctrl S para salvar isso daqui. Ok? Salvei. Agora a gente está aqui no usuário 1, lembra? Então vou colocar um git status para ver o que ele vai mostrar para a gente. Olha lá. Olha que interessante. Então, primeira coisa, ele está dizendo que a gente está no branch, na ramificação man. Nada foi comitado. Tá? Lembre-se que eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se for a primeira vez, o commit é uma forma de você enviar, né, as alterações para o sistema, para uma determinada branch. Tá? Então você comita, inclusive virou verbo, tá? Comitar. Eu vou comitar isso, tal, etc. Na verdade você registra de fato que você está fazendo aquela alteração. Tá? São vários estágios, depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre eles com vocês. Então, até o momento a gente tem o quê? São 3 arquivos que ainda não estão sendo monitorados, tá? Untracked files, eles não estão sendo monitorados, são esses arquivos. Perfeito? Então, o que a gente vai querer fazer aqui? Eu vou querer adicionar para o commit esse arquivo aqui, tá? O index.html. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar add e vou colocar index.html. Se eu der um git status agora, olha o que vai acontecer.
ele já reconheceu que um arquivo já foi preparado para ser comitado, né, para ser enviado para dentro do sistema, dentro da ramificação, dentro do branch, né, de alterações que foram aceitas. Perfeito? Ok? Então, daqui a pouco eu volto, já está dando 5 minutos, eu pretendo fazer com vídeos bastante curtos e instrutivos, daqui a pouco eu volto para a gente explicar um pouco mais da sequência a esse bate-papo, beleza? Até daqui a pouco, gente.